Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Superpin está aqui com uma convidada muito especial, a Danúzia, que é psicóloga aqui em Montenegro. Então ela veio conversar com nós e tirar umas dúvidas e também implantar aí algumas coisas referente à limpeza. Então a gente tem uma pergunta aqui, que quais os reflexos que as pessoas têm na saúde mental em relação à limpeza? Olá a todos, obrigada Clarice pelo convite de estar aqui, E com certeza é um assunto muito importante, porque nota-se, a importância e os reflexos que a limpeza tem na saúde mental, sim. A gente primeiramente pode pensar, inclusive, na relação entre mundo interno e mundo externo, Então a casa que nós vivemos, no trabalho, por onde a gente passa, o quanto que esse ambiente ele pode influenciar no nosso humor. E tem inclusive já algumas pesquisas que mostram o quanto que um ambiente bagunçado implica aí um aumento de estresse, uma sensação de baixo rendimento muitas vezes, e como isso melhora quando a pessoa consegue, estar num ambiente mais limpo. Claro que não é somente isso, A gente não pode falar, como também as pesquisas apontam sobre a questão de autoestima, o que pode influenciar também, nível de depressão também. Mas, claro, não é somente isso, mas que isso influencia e pode mudar e ajudar muito na saúde mental das pessoas. Agrega, Com certeza sim. Eu percebo muito, assim, quando a gente chega numa casa e a cliente está muito ansiosa, porque ela não dá conta, dos afazeres dela, da vida, do trabalho, os filhos, e a casa ela não tá como ela gostaria, E até ela conseguir alguém de confiança também gera um estresse nela. No momento que ela consegue, tudo já vai, diminuindo e vai agregando para que o bem-estar, tanto dela quanto da família melhore. Claro, porque imagina, você tem que sair para o teu trabalho, ou mesmo quando agora, depois da pandemia, as pessoas que trabalham em casa estão lá com o ambiente todo desorganizado. Tu às vezes vai fazer algo e até a questão de concentração, até tu conseguir começar a fazer o que tu precisa fazer, tu passa por um ambiente, daí tu lembra que tem que limpar uma coisa, limpar outra, e o quanto que isso, se está aí bem cuidado, pode facilitar a vida das pessoas, sim, muito. E fiquei pensando, Clarice, como tu falou, que tu trabalha na casa das pessoas, o quanto que é importante mesmo essa confiança para que tu esteja na casa. Porque a casa é uma intimidade, das pessoas. E então, assim, a importância disso, desse cuidado, não somente da limpeza que tu faz, mas de como tu faz, Da confiança que as pessoas podem ter com isso. Gera todo um comportamento também, Porque também tem isso, Às vezes a pessoa vai contratar um serviço, mas fica preocupada com as questões. Ah, mas será que a pessoa vai fazer? Ou será que tá seguro? Ou será que isso ou aquilo? Então, quando o serviço é qualificado, também possibilita uma tranquilidade na pessoa que está te recebendo na casa, Exatamente. E a pessoa, ela já estando estressada, ela auto se sabota, até para contratar alguém. O medo, o preconceito, às vezes até da casa em si, porque vai contratar, já tá com a casa já numa bagunça, tá suja, Ninguém vai fazer uma casa, ninguém vai limpar uma casa limpa, E quando a pessoa já tá nessa situação, ela mesma se auto-sabota, Então ela procura já uma indicação de alguém que realmente vá, não só para fazer aquele trabalho com excelência, mas também com coração, com respeito, porque se trata de saúde, de respeito, tudo. Como eu fui trabalhar uma vez numa casa, a cliente fazia um ano que ela não conseguia sair de dentro de casa, ela estava com depressão. E aquela situação, eu fui com ela, mesmo falou, pode vir com a equipe, vem fazer uma avaliação. Ela me mostrou a situação da casa dela. Ela não saía de dentro de casa, ela trabalhava só no computador e vinha só os lanches. E ela não tinha coragem de fazer nada dentro de casa. E ela não abria janelas. E então ali eu percebi assim a confiança que ela teve em mim, assim, pra mim entrar na casa dela. Então, a gente fez do teto ao chão, inclusive até as roupas. Tudo, E
E é aquilo, né? Eu pensei, nossa, como a doença ela auto-sabota a pessoa, né? Sim. Uhum. Ela ficou um tempão conosco até ela conseguir terminar a casa dela e ela foi embora para outra cidade. Fiquei pensando, Clarice, te ouvindo falar, fazendo uma analogia, né, disso que tu disse, a pessoa se auto-sabota em questão de procurar uma ajuda, né, uma equipe para fazer a limpeza, tem a questão da confiança, e isso a gente também muitas vezes vê no consultório, porque às vezes as pessoas quando chegam, elas dizem, nossa, eu estava um tempão pensando em buscar ajuda e não buscava, e aí muitas vezes chegam, né, claro que a gente vai trabalhar ali para resgatar as questões que são apresentadas, né? Enfim, trabalhar ali a questão da saúde mental, mas o quanto que precisa também ser feito, eu sempre falo, né? O nosso corpo, a nossa mente é a nossa casa é a nossa outra casa. Então, o cuidado com isso, o cuidado da pessoa em seu autocuidado, porque a limpeza faz parte do autocuidado, e a questão de buscar ajuda, né, de um profissional, que também do profissional tem que partir com respeito. Isso é sem, não tem como não ser assim, né? Tem que ser de uma forma respeitosa, porque tu vai estar entrando na intimidade da pessoa também. Eu imagino que na tua profissão seja a mesma forma também, né? A pessoa confiar e se abrir. Isso, e aí no tempo, né, Clarice, de cada pessoa, respeitando a sua história, porque a gente pode pensar, olha, a casa da pessoa, ela é uma história, mesmo que ela se mudou recentemente, como tu disse que tu faz limpezas também pós-obra, né? Sim. Imagina, talvez a pessoa tá ali, construiu muito tempo, construindo, e aí tu vai limpar essa casa. Tem uma história. Aí, às vezes, algumas pessoas já estão morando há muito tempo. Então, no meu trabalho, a pessoa chega ali, é aquele momento, mas é toda a história dela que a gente também vai cuidar. Então, gosto de fazer essas analogias, assim, pra gente pensar o quanto que é importante tudo isso pra saúde mental, né? Eu imagino que não seja fácil, né? Tanto para aquela pessoa, paciente que chega em você, e quanto a cliente que chega em nós, né? Uma coisa encaixa a outra. Tu comentou uma questão de autossabotagem, né? De se autossabotar. Fiquei pensando, não sei, mas já escutei as pessoas dizendo assim, não tenho vontade nem de convidar os meus amigos, porque a minha casa tá uma bagunça, ai que vergonha, ai que isso. E às vezes as pessoas podem julgar e dizer assim, ai nossa, limpa, ai contrata, isso, mas muitas vezes tem outras raízes, tem outras coisas que estão por trás disso, e que aí até a pessoa fazer esse movimento, e aí às vezes ela encontra alguém que faz a limpeza. Sim. E aí acontece, infelizmente, algumas questões, algumas né, situações. algumas situações. Assim como na psicologia também, às vezes a pessoa procura ajuda e chega em determinado profissional, às vezes não dá certo, né, porque sempre um encontro, isso pode acontecer e não é muita culpa do profissional, né, mas aí retorna, recua, aí depois volta, procura de novo. Então, né, esse caminhar, né, no cuidado de si, né. Não tem que fazer o que gosta, né? Já tem que já começar por aí. Se não fazer com o que gosta com amor, já não. Mas tem situações, como tu acabou de falar, às vezes a pessoa em si ela tá tão perdida e traumatizada com alguma situação, né, que acaba levando. Às vezes eu escuto alguma coisa de alguma cliente, apareceu. Realmente eu tô muito cansada porque chamei várias pessoas e elas não fazem como eu quero. E eu digo assim, mas o que que tu precisa, né? O que que tu quer? O que que tu gosta? Pra ver se a gente consegue alcançar, porque tem coisas que tudo tem seu tempo, né? Como na tua profissão, na minha também. Eu não vou chegar numa casa do dia pra noite e vou deixar ela impecável num dia só, isso não existe. Perfeito, exatamente. Assim como nós falamos, né, num primeiro encontro também, que a pessoa busca ali ao buscar o serviço da psicologia, né, um atendimento, o que ela espera disso, e é um processo, né? Às vezes ela se sente frustrada, né, porque se abriu ali, mas assim, eu lembro quando eu fiz análise, eu fiz online, né, a minha primeira consulta foi só chorar. Eu não conseguia quase falar.
Mas, mas eu tô pagando pra chorar, mas se quiser chorar, eu choro. Depois eu fico pensando, não, mas tem que ter um porquê, né? Claro. E daí ela foi me explicando, e foi me explicando. E eu acolher, né? Exatamente. E foi indo, eu fui entendendo. Mas o ser humano, ele auto-sabota. Às vezes ele acha assim que nós, mulheres, por exemplo, a gente... eu vou ali comprar aquele perfume, né? Tanto, muito mais caro que de repente uma limpeza ou até não sei como é que chama, uma sessão, não? Uma sessão na psicóloga, né? Do que... porque ali eu vou comprar aquele perfume, o meu eu, né? O meu ego, assim, ele vai se satisfazer e essa tristeza profunda que eu tenho vai se acabar. Não, mas não é bem assim, não é. Infelizmente, a gente se sente bagunçada por dentro e a casa segue bagunçada também. Então, por isso que eu digo assim, o nosso lar, né? É bíblico, né? O nosso lar interno, né? Que Deus fez, o nosso altar, né? Dentro de nós mesmos, né? Claro que aqui deve ter todos os tipos de religião, mas Deus é um só. E, enfim, o nosso lar é o nosso coração dentro de nós, nossa alma, né? A nossa mente, né? Nossa consciência. E aonde a gente está, com nossa família, sendo o pet, sendo o filho, sendo a mãe, sendo o pai, sendo o marido, né? É o nosso lar, é a nossa casa. Então ali a gente tem que preservar da forma que dentro da gente e para fora também, para poder na sociedade a gente conseguir ser menos louco um pouco. Porque, como eu falei no início, né, não é como tu disse, vai lá, vai comprar um perfume, isso pode sim fazer se sentir melhor, mas isso é uma parte, a questão da limpeza é uma parte, né, porque a gente tem que olhar para um todo, para o que começa de dentro para fora. Então é um pouco sobre isso, assim, que sempre se busca e é importante olhar. E como eu sempre falo, com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho, porque são histórias. Exatamente. Né? Tanto num atendimento que se vai lá escutar nas sessões, né? Quanto tu que vai na casa das pessoas olhar. Imagina cada objeto que tu pega. Tem uma história. Tem que ter muito cuidado. Tudo assim, os Às vezes um copo desse aqui não é só um copo, esse copo que veio lá da mãe, do avô e tal, né? O significado. Um bebelô tem um significado, né? Exatamente. Então eu falo para as meninas, acidentes acontecem, mas tomem cuidado, né? Preste mais atenção, isso tudo eu passo, faço esse treinamento, para não ter esse acidente, né? Exato. Então, a gente tem 3 minutos, tem mais aí alguma coisa que a Danusa ela queira colocar, né, sobre esse assunto, ou algo assim também? Acredito que nesse primeiro momento, né, a gente alinhou bem. Eu acho que o principal é a forma como a gente cuida das pessoas, com respeito, com amor, com cuidado, cuidar com cuidado. Fidelidade. Primeiramente, porque... Me falas como assim? Fidelidade, que eu vou te dizer assim, não basta eu te procurar, eu tenho que ser fiel a ti, de uma forma assim, não é fiel tanto a palavra certa, como assim, eu não vou sair espalhando ou contando um segredo, uma coisa assim, como é que diz? Sim, é o sigilo, né? Sigilo, exatamente, não é fidelidade, acho que a gente pode falar isso sim. Um sigilo, né? Pra aquela pessoa se sentir confiante. Claro, a confiança, né? A confiança. Acredito que seja que a gente possa falar isso no próximo bloco. Sim, então. sim. Então no próximo bloco a gente vai falar sobre a fidelidade, o sigilo, né? Tanto do cliente quanto do paciente, como nós, diaristas, profissionais da limpeza, e quanto a psicóloga, né? Para escutar. E vem segredos, né? E nós estamos nas casas ali participando de histórias. Sim, da dinâmica, né? Daquela casa, muitas vezes, coisas, né? Muitas coisas. Não sair contando e comentando o que a gente vê e o que a gente escuta. E isso, às vezes, eu escuto muito de alguma cliente. Teve uma determinada pessoa aqui limpando, mas ela limpava lá para casa da minha cunhada ou da minha mãe, mas ela saía contando. Então, tudo isso tem que ter um cuidado, né? Então,
Por isso eu digo isso para as colegas de fora, né? Que tem esse cuidado de não sair comentando. Sim, faz parte da ética profissional, né? Exatamente. Que Para não que gerar... deve ser base, né? Sim, essa frustração e essa chateação é triste, né? Imagina. Sim, porque daí entramos naquele assunto. Imagina alguém que faz todo um movimento para buscar uma ajuda e aí chega nessa, né, enfim, nesse determinado ponto em que contrata as pessoas para trabalhar, para ir lá limpar e cuidar da sua casa e sai disso com um problema ainda maior, porque provavelmente porque aí a pessoa comentou algo da casa com outras pessoas, né? Enfim, não Invadiu a intimidade dela, né? Isso, exatamente. Invadiu a intimidade e não preservou aquilo, né? Não houve respeito. Isso, exatamente. Não houve respeito. Sim. Então, pessoal, aqui no segundo bloco nós vamos seguir com aquele assunto, né, sobre sigilo nas casas, sigilo na nossa profissão de diarista, né, de profissionais da limpeza, quanto na psicologia. Eu imagino assim que a pessoa já vai te procurar numa situação tremenda, né, uma bagunça interna, assim, um desespero e até simpatizar contigo, né? Sim, o processo de Confiar. vinculação, né, que a gente chama. E que é importante, que tem a ver com aquilo que nós falamos de tempo, respeito também. Não é só isso, é uma questão de encontro, né? A pessoa, ela pode se sentir bem comigo ou não, né? E isso é uma questão que pode acontecer sim, assim como às vezes vem algum paciente de outra colega, né? E que não teve um encontro, não teve uma vinculação. Isso pode acontecer. E Às vezes tá tão tudo fechada, certo, né? Tão sim. fechada também que não consegue. Exatamente, porque se às abrir. vezes, exato, porque também tem o seu tempo. Às vezes a pessoa busca, eu já escutei de pacientes dizendo assim, eu busquei há um ano atrás e aí eu não gostei, ou eu não me dei bem, assim, não se acertou ali, né? Mas muitas vezes não é só uma questão do encontro com o profissional, tem isso, mas também é o tempo que aquela pessoa podia falar, O tempo né? O dela. espaço. Não se abrir. São muitas coisas que a gente precisa sempre levar em consideração no encontro com o outro, né? Assim como eu imagino, né, Clarice, quando tu vai na casa de alguém, são muitas coisas que tu precisa levar em consideração para te atender, porque a gente está falando de subjetividade. Tem pessoas que vão gostar que tu limpe, sei lá, que tu cuide e limpe mais a sala, ou o quarto, ou igual, ou a importância, ou nem toque em tal objeto. Exatamente. Né? Então, assim, no processo terapêutico também, eu fico pensando, gosto de fazer essa analogia, porque a gente está falando aqui de saúde mental, né? A importância das duas áreas. E que também tem essa questão do tempo, porque às vezes a pessoa, ela passou por um luto, por exemplo, e ela não está podendo, não está conseguindo falar naquele momento sobre o luto. Então, o momento que ela vai... Mas muitas vezes ela não vai se abrir contigo, mas se abre com quem tá lá na casa dela. Pode sim. Isso já me aconteceu muitas e muitas vezes, de eu ir trabalhar e às vezes eu tenho que parar um pouco e escutar a cliente falar. E aí entra muito a questão do sigilo, né? Com certeza. A confiança. Porque imagina, se a pessoa confia algo a ti ou a tua equipe, enfim, a pessoa que está ali, assim como na psicologia a gente tem base como ética e sigilo e não julgamento, né? Isso é base, né? Então, mas eu fico pensando no trabalho de vocês, o quanto que isso é importante. Sim, né? Não sair dali com aquilo que ela viu, porque muitas vezes participa das próprias dinâmicas familiares, né? Sim, a gente está dentro do lar, a pessoa ali participa de tudo, de tudo de um pouco, tanto da parte da sujidade quanto da parte ali da vivência da vida da pessoa ali dentro, né? Claro. Que nem as meninas, muitas clientes eu não conheço, nem elas me conhecem. As meninas, a cliente, ela é médica ou ela é policial, eu não tô nem sabendo. Porque ela quis contar pra menina, vocês cuidam pra não invadir, pra fazer perguntas, no que é que ela trabalha, o que ela faz. Isso é feio, é chato. Deixa que, se ela quiser te contar, né?
E você também, vocês não têm que chegar contando na vida de vocês. Se a cliente realmente quiser saber quantos filhos vocês têm, se vocês têm esposo ou não tem, né? Ela vai perguntar. E da mesma forma a cliente. Isso aí sempre, e eu aprendi, não precisei fazer curso nenhum para saber que é assim que funciona. Que é um respeito. Já tem pessoas que vêm já de outras formas, mas nunca funciona. Ninguém quer uma pessoa especulando a vida da outra. Né? Agora, tem pessoas que querem comentar, querem conversar, passaram por um luto, né? Passaram por tristezas ou por depressão e tudo, Sim. né? E a gente para ali e escuta e dá uma palavra boa, né? Ou nem tem, muitas vezes eu não tenho essa inteligência de chegar e dizer, olha, assim, não escuta e digo assim, olha, tudo tem o seu tempo, né? E nesse tempo agora, se tu quer chorar, chora. Tem que chorar, bota pra fora, né? Sim. Porque a importância disso, né, Clarice? Sim. Porque falar, muitas vezes as pessoas querem muito falar, mas escutar, poucas pessoas escutam. Então, muitas vezes, o escutar, tu pode achar que para aquela pessoa ali que tu tá na casa, não seja, eu deveria falar algo. Não, muito provavelmente. E só como o a fato de gente tu aprende. escutar elas E como a gente aprende. e preservar aquilo que ela tá te entregando, porque é sobre isso, né? A pessoa, quando ela vem te contar algo, contar tanto algo triste quanto algo feliz de uma conquista, ela tá te entregando Sim. algo importante dela, né? E o quanto é cuidadoso da tua parte poder fazer isso, Sim. assim, também. E tudo é um aprendizado, trabalho. né? Tudo é um aprendizado. Eu tinha muito medo de comprar meu carro, muito medo. Fazer uma dívida. Nossa, fazer uma dívida pra mim era um terror, né? E um dia eu comentei, morando lá fora, né? Comentei da cliente, mas por que tu não compra um carro? Eles financiam. Eu disse, eu não sei, eu tenho medo de não poder pagar. Mas tu acha que eu tenho meu carro como? Fiquei olhando pra ela, mas como assim? Não, tu acha que eu tenho 2 carros na garagem, tu acha que meus carros não são financiados? Tu acha que eu tenho dinheiro pra comprar um carro à vista, Clarice? Assim como eu trabalho, tu também trabalha, tu acha que tu é menos que eu? Tu também paga. E foi assim Que troca, né? Aham. Que lindo. Eu nunca esqueci. E foi assim que eu peguei e tirei o meu carro. Daquele carro, eu tirei em 2019, dei a entrada. E depois eu peguei e entreguei ele para um zero. Tá. Em 2 anos eu acabei de dizer mais da metade pago. Que bonito isso. Eu mesmo me auto-sabotava. Como? Eu vou ter um carro? Como é que eu vou fazer uma dívida? Se eu trabalho por dia e tudo, né? Como é que eu vou fazer isso? Imagina, uma faxineira, né? Então eu já tive também o meu auto-sabotar. Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. A gente não tem como... Acho que não é muito... mentir pra si mesmo é a pior mentira, como diz a música. Mentira que existe. Então, o processo, a questão de se sabotar, ela acontece muito Sim. nas pessoas. E a forma como olhar. E muitas vezes é numa troca, assim como tu teve, que, opa, né? É verdade, eu acho que eu posso mesmo. E aí, muitas vezes, a pessoa, no processo terapêutico, também se encontra muito com essas questões de autossabotagem. Né? Cada vez que vai chegar no ponto em que tanto desejou, eu sempre brinco, né? Tá ali andando, né? No caminho, aí não tem nada aparentemente aqui. Aparentemente, eu digo. Aí ela mesma coloca quase que a casca de banana e resbala. E resbala. Mas quando ela se dá conta disso, isso faz muita diferença. Faz toda a diferença, né? Porque é o dar-se conta que pode promover a mudança. Mesma coisa, eu fiquei... Desculpa, eu ia falar uma coisa e eu te cortei. Não, eu fiquei aqui pensando, imaginando, né? Que tem aquele ditado antigo assim, aquele que tem dinheiro pode tudo, né? Mas eu fico pensando assim, eu acredito que muitos pacientes que vêm para ti são os que têm e o que não tem, porque hoje em dia, lá no meu tempo antigo não era tanto, mas hoje em dia o psicólogo ele tá pelo SUS, ele tá no particular, e ele tá aqui no celular, online, né? Ele tá de todas as formas, né? Tá, então a ajuda acessível, tá para quem quer realmente buscar. Claro que não deve ser fácil, né? E eu fiquei pensando nisso que tu falou da questão do dinheiro, né? Muitas vezes eu escuto assim
de alguns pacientes falando sobre essa questão. E o dinheiro, a relação com o dinheiro, né? É esse laço, porque muitas vezes sem dinheiro a gente não consegue sobreviver. Não tem como, né? Mas a importância, a relação que você tem com isso, dá acesso a algumas coisas. Aí tu comentou sobre a psicologia, né? Sobre os atendimentos. Atualmente se tem mais acesso. Infelizmente ainda não se pode, nem todo mundo consegue, mas a gente tem uma rede muito boa. Até compartilho aqui, a gente tem uma rede de psicólogos de Montenegro, muitas vezes, que se ajudam, né? Eles colocam lá num grupo, um atendimento solidário, assim como outros atendimentos que não são, né? São pagos, mas eu não posso, eu não tenho horário, alguém tem, eu não posso atender a pessoa vocês agora vocês por fazem valor também, social, alguém tem disponibilidade. Então, às vezes se tem esse acesso, né? Mas, né, Clarice, como eu ia comentar contigo antes, a pessoa, ela tem que dar-se conta, né, durante o processo, isso é muito importante. A pessoa que vai buscar ajuda com psicólogo, ela precisa querer estar ali, né? Eu sei que vão ter resistências, que tem essas resistências, mas o que acontece é que se a pessoa não fizer a parte dela, eu não consigo fazer a minha. Fiquei pensando no teu trabalho que tu não pode entrar na casa de alguém e limpar a casa da pessoa. A pessoa tem que te convidar, né? Tem que te contratar para te ir lá e tu vai lá poder fazer o serviço. Então é um acordo que se faz, de certa forma. Até da forma de entrar na casa da pessoa. Eu tenho um jeito, às vezes eu fico pensando, eu tenho que ter todo o cuidado. A gente já chega assim, já pensa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu primeiro, a cliente abre o portão, geralmente, né? São o portão fechado. Para entrar na casa dela, eu espero ela entrar primeiro. Eu nunca entro na frente. Entra pra ver, senão pode entrar. E aí eu peço assim, tu pode me mostrar a tua casa? Ela vai mostrar, claro, eu vou avaliando, né? Qual é a peça que eu... é assim, pensando, por onde eu vou começar, né? Mas sempre eu penso assim, eu sempre comento, não, pode entrar. Ela entra, eu penso, não, entra você primeiro. Eu penso pra mim, tu é a dona da casa, né? Me permita entrar. Entra você na frente e eu pra trás. Perfeito. No momento que tu tá falando, eu faço muito essa conversão, essa analogia pro meu trabalho, porque é isso, né? Quase que a pessoa abre a porta da casa dela, né? E vai me dizendo o quanto que eu posso ir, aonde, e aí a gente vai, claro que construindo juntas, né? No processo terapêutico. E tu falando assim... Eu fiquei pensando, sabe? Sim, realmente. Muito claro, lá na isso. entrada do portão, né? Que eu digo, né? Aí a pessoa vem e te convida, eu disse, não, passa você na frente e eu vou atrás, né? E daí, então vocês têm um projeto, eu queria que tu falasse mais sobre isso. Não é um projeto, é um grupo dos profissionais de psicologia, né? Então, esse grupo ali, a gente tem as trocas. É que isso possibilita que muitas vezes alguém que chega para mim e eu não posso atender no momento, outra pessoa que eu confie, né, pode atender. Assim como algum colega que não posso atender me indica, aí eu posso, não posso, porque tem os horários, tem as demandas. Sim. Tudo isso. Então é nesse sentido, né? Entendo. É importante, né? Porque eu imagino que não seja fácil também, até tu ajeitar os horários tudo certos, né? Tem que passar. E o sol nasce para todos, né? Prazeroso. Eu sempre falo assim, eu amo muito o que eu faço, escolhi a profissão que eu amo fazer. Eu amo escutar. Sempre digo que a pessoa, quando ela tem assim, o dom, né? Tá ali para aquilo ali, né? É um dom. Vem, tu consegue fazer de coração. É a gente se encontrar nas nossas profissões, né, Clarice? Fazer eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja no ramo da limpeza. E a importância do teu trabalho. Eu acho que quando tu te encontra no teu trabalho, na tua profissão, tu oferece esse serviço de uma forma também melhor. Não estou dizendo que as pessoas que não estão encontradas, não se sentem tão bem, não possam entregar um bom trabalho. Mas eu quero dizer que é muito prazeroso. A sua satisfação interior de si, né? Claro, isso reflete no teu trabalho, com certeza, nas pessoas que estão ali. Bom, pessoal,
hoje a gente fez esse programa, né, com a Danusa, que é psicóloga aqui em Montenegro, ela atende no Complementares. Tu sabe me dizer a rua ali, Danusa? O endereço? A rua João Schenkel. João Schenkel? 251. 251. Ali é um espaço, né, que também tem várias atividades, né? Sim. Terapias complementares. Olha aí. Então, quem quiser conhecer a Danusa pode ir lá, ela é uma ótima profissional, né? Não é à toa que ela está aqui comigo, ajudando aí nessa minha esse projeto aí que eu tenho aí com a TV Moon, né? De expandir e não só na minha parte profissional, quanto também para ajudar pessoas na minha área também da limpeza, né? Entender de que forma melhor tu pode prestar um bom trabalho com excelência e com gratidão. Então eu agradeço a todos e principalmente a Danusa, né, essa minha convidada especial aqui, que eu amo de coração. Muito obrigada, Clarice, muito obrigada a todos que nos escutaram aqui. Muito obrigada. Fiquem à vontade, quem quiser. Adorei esse tema. Que bom. Adorei estar aqui, muito obrigada. Fiquem à vontade de procurar a Danusa e procurar a Super Clean também, tirarem dúvidas. Compartilhar também esse programa aí para expandir aí para Montenegro e região. Muito obrigada.